Dia 13, fazendo o devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E o tema de hoje é a adoração que agrada a Deus. Pegue aí seu cafezinho, pegue o seu caderninho de anotação, a sua Bíblia e vamos ler Marcos 12:30, que diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O que isso quer dizer, gente? Ame o seu Deus por inteiro. Deus quer você por inteiro, todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração. Isso forma a gente. Então, Deus quer que a gente ame Ele por inteiro. Não é só de coração. Não é só de entendimento, não é só de alma, é o conjunto do todo. Então, Deus deseja, uma total devoção, não somente migalhas ou fragmentos daquilo que às vezes a gente quer dar, hoje eu vou amar Deus um pouquinho só de coração, hoje eu vou amar Deus um pouquinho só de entendimento, Não são essas migalhas, Ele quer tudo. E aqui o autor traz que Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. E o que é essa adoração conforme a verdade, Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Deus se agrada também quando nossa adoração é sincera. E aqui, gente, não adianta a gente tentar adorar a Deus, falar palavras para Ele que a gente não esteja sentindo. Porque Deus conhece nosso coração. Ele quer que a gente ame, que a gente adore Ele com sinceridade, que seja genuíno. E aqui o autor traz pra gente tomar cuidado. Você realmente deve querer dizer o que você está dizendo. E ele também traz que a gente pode adorar de modo imperfeito, mas não sem sinceridade. Então ele tá trazendo aqui vários alertas pra gente, Olhem só que legal que eu dei um destaque aqui. Duas coisas que eu quero ler. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela nós usamos o coração e a mente. Então, emocional pelo nosso coração e doutrinária por causa da nossa mente, E outra coisa, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e as transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses, suas preocupações e com o que os outros pensam a seu respeito, com as preocupações com que os outros pensam a seu respeito. Então, a gente tem que cuidar nesse momento da nossa adoração de não transformar algo em muito sentimental focado na gente, A gente tem que focar em Deus. Deus se agrada quando a nossa oração é meditativa. Se a sua adoração for superficial, não valerá. Tem que ser introspectiva, tem que envolver a sua mente. Aqui tem uma frase que eu botei no apego também, que tá escrito: o melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. E ele fala, sobre as vãs repetições que Jesus falou, pra gente não orar sempre repetindo as mesmas coisas como algumas pessoas faziam lá naquela época. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigada ou amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, referenciar, honrar, apreciar e entre outros, E aqui outra ideia que eu botei em prática, que o autor traz, é pegar os nomes de Deus, as traduções, e escrever num caderninho. E ele fala assim, os nomes de Deus não são casuais, eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. Aí eu peguei algumas para vocês que são as do meu caderninho, Então, aqui a sugestão é pesquisar os nomes de Deus que estão na Bíblia, porque eles não são casuais, eles revelam diferentes aspectos do caráter de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. El Elyon significa Deus Altíssimo. El Roi, Deus que me vê. Jeová Jiré, ou Javé Jiré, Deus proverá. Então, quando a gente fala Javé Jiré, a gente está falando que Deus vai prover. Quando a gente fala El Shaddai, a gente está falando Deus Todo-Poderoso. E isso tá na Bíblia. Algumas Bíblias já trazem até essas traduções, A minha ali, ela traz a palavra, ela traz lá El Shaddai, e embaixo na nota de rodapé tá escrito Deus Todo-Poderoso. Agora, por último, Deus se agrada quando a nossa oração é prática. Gente, eu botei aqui uma setinha com um kkk
Vou até mostrar pra vocês, ó, kkk. Que fala bem assim, ó. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver nesse mundo, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. É na adoração que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Porque o salmista falou sobre isso, olha só. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia e afirmou isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custarem nada. Eu quero ler mais outra coisa que está escrito assim, ó. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você oferece um sacrifício de adoração a Deus. E isso é ser agradável a Ele. E aí, depois ele trouxe também aquela música, um trecho de uma música, Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas meu coração. A essência da adoração, né? A essência dessa questão é uma questão do coração. Então, tem que ser com o coração, gente. E agora, vamos para o nosso quadrinho. Mas deixa eu tomar meu café, senão ele vai esfriar. E o tema para reflexão é: Deus me quer por inteiro. O versículo para memorizar é Marcos 12:33, que está escrito: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E a pergunta para meditar é: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a respeito disso? Forte, hein? Espero que hoje fique martelando na sua cabeça essa questão da adoração, né? Isso de você entregar o seu coração para Deus, de ter uma adoração genuína, de fazer proposital e fazer com o coração. E é isso, a gente se vê amanhã.